Boa noite, Sorocaba. Muito boa noite para você. Que chuva, hein? Que chuva que nos pegou há algum tempo atrás. Sorocaba, mais uma vez, com esse derrame de água. São Pedro judiou bastante, as coisas ficaram difíceis. Nós estamos entrando com alguns minutos de atraso, porque ficamos sem energia aqui nos nossos estúdios, tivemos que retomar as nossas posições. Mas eu digo a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está na hora da verdade. Eu sou o comendador Luiz Rodolfo Cortes e mais uma noite adentro a sua casa para que a gente discuta e faça deste o ponto de encontro da comunidade de Sorocaba. Quero lembrar que você pode e deve participar do nosso programa. Aliás, esse programa não tem a menor razão de ser se não tiver a sua participação. Você pode interagir conosco no programa. O WhatsApp da Nova TV Com já está bombando e está à sua disposição. Você pode mandar a sua mensagem para cá pelo 996697207. Já aparece aí na sua tela o 996697207. Você pode ainda interagir conosco via telefone, né? O telefone fácil aqui da TV Com, da Nova TV Com, é o 3012 9440. 3012 9440 é o telefone fácil aqui da sua Nova TV Com. Então nós estamos aguardando a sua participação, a sua interação. Esse programa está... Já estão falando até que eu estou bonito aqui, né? Bom, vamos entender como é que as coisas funcionam. Hoje eu tenho o prazer, a felicidade e a honra de receber aqui nos estúdios da Nova TV Com o Salatiel dos Santos Hergésiel. É Hergésiel ou Hergésiel? A pronúncia correta é Hergésiel. Hergésiel, então nenhum nem outro. Mas a gente usa Hergésiel. Então, Salatiel dos Santos Hergésiel, ele que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, que está em estado de greve, e nós vamos estar conversando aqui com o Salatiel. Ele vai passar para você, cidadão de Sorocaba, para você, cidadã de Sorocaba, as razões dessa greve, as tentativas e tratativas que foram feitas para que não existisse essa greve e as razões pelas quais ela está acontecendo, e aí a gente vai ficar inteirado de tudo que está acontecendo. Eu lembro que você pode interagir conosco via WhatsApp. O WhatsApp da Nova TV Com é o 996697207. 996697207 é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Quer fazer pergunta por telefone? É só ligar no 3012 9440. Liga, faz a sua pergunta, interage conosco, dá a sua opinião. Está gostando do programa? Dá o seu ok. Achou que não está legal, está faltando alguma coisa? Opina da mesma maneira, né? A sua opinião nos interessa e muito, tá certo? Bom, vamos começar aqui com Salatiel. Primeiramente, boa noite, muito obrigado por você aceitar o convite e estar conosco aqui na TV Com. Boa noite, Cortes, telespectadores da TV Com. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder explicar para a população, para os servidores, enfim, o porquê da greve e por que nós tivemos que chegar nessa ação sindical. Veja, Sorocaba está enfrentando essa situação. Servidores, aliás, quem duvidava de uma paralisação dos servidores se assustou,
porque a adesão a essa greve, ela aos milhares, a coisa está... O funcionalismo público municipal, pelo menos na minha ótica, está organizado, ele está consciente e ele está empenhado em conquistar uma situação. Você me corrija se eu estiver errado, Salatiel, até onde as notícias nos chegam. A Prefeitura Municipal recebeu a reivindicação dos servidores. Os servidores pediram, pleitearam 19 e alguma coisa por cento de aumento salarial. Entre a reposição de perda e aumento real, vocês queriam 19. A Prefeitura Municipal ofereceu 3,5%. Neste período, nós tivemos uma inflação alguma coisa superior a 10%. Ou seja, a Prefeitura, em verdade, oferecia ao funcionalismo 1/3 da perda em função da inflação. E aí não houve um entendimento e, a partir daí, eu queria que você esclarecesse, por gentileza. Ok. Então é assim, Cortez, janeiro é um mês database da nossa categoria. E nós entregamos, então, esse pedido de 19,61%, que o Departamento Econômico do Sindicato entende que é um índice que tem que ser repassado ao servidor, que é um índice justo, tá? Levando em consideração a inflação do período, levando em consideração uma defasagem salarial que nós temos, a valorização do servidor, chegamos a esse índice, protocolamos. A partir da primeira reunião que nós tivemos com o governo, que na verdade não foi com o prefeito Antônio Carlos Panuzzi, todas as 5 reuniões que o sindicato teve com o governo foi com o seu secretariado, ele não compareceu em nenhuma das nossas reuniões. Qual é a explicação do prefeito não comparecer a isso? Tá, na primeira, ele não compareceu porque os secretários falaram que era uma primeira conversa, que não tinha números nenhum para apresentar. Na segunda, ele estava em consulta médica. Na terceira, ele foi tirar os pontos. Na quarta e na quinta, eu já nem pedi mais justificativa, porque sabia que não eram tão verdadeiras assim, não é? O fato é que ele não compareceu. E presumimos que ele estava lá. Muito bem. Aí o que ocorreu, e aí eu digo para você que é uma má-fé do governo, não é? A noticiar de que o sindicato mantém o seu índice de 19,61. Isso não é real. Nós sentamos na mesa de negociação, conversamos com o secretário João Leandro, Roberto Juliano, com o secretário Caiado, e falamos o seguinte: nós entendemos que o país passa por uma crise. Entendemos essa situação. Portanto, 19,61 é o índice justo, porém, vamos negociar esse índice. E fomos caminhando em cada reunião. O sindicato apresentou muito mais propostas de acordo do que a prefeitura. Tá certo? Várias propostas. Chegamos até a discutir o repasse da inflação, não é? De forma parcelada, o que não é justo. Mas se o sindicato precisa dar contribuição nesse momento de crise, de cortes, vamos parcelar, mas vamos garantir que o servidor tenha ao menos o repasse da inflação em seu salário. Então foram várias sugestões de acordo, não é? E várias formas, inclusive, Cortez, de pagamento dessa inflação. Não é? Sugerimos até formas que não pesariam tanto na folha de pagamento. Mas, infelizmente, todas as nossas possibilidades, todas as nossas sugestões foram negadas. Aí, a última proposta que eles apresentaram, na segunda-feira à noite, foi 3,5% retroativo a janeiro e 2,5% a partir de 30 de agosto. Tá? Nós levamos isso para a categoria na nossa assembleia de segunda-feira e a categoria não aceitou. Né? Que se é para parcelar, que pelo menos parcelasse o total da inflação. Tá certo? E aí acabou que a categoria não aceitou. Foi quando nós fizemos a nossa passeata por Sorocaba e a greve já estava votada há 10 dias atrás. Nós voltamos à greve a partir do dia 23, fizemos toda a documentação exigida pelo Ministério do Trabalho,
informamos a prefeitura com 96 horas antes do prazo e hoje iniciamos a greve. E se por um lado foi uma surpresa a adesão, por outro lado era esperado até, em virtude, Cortez, das condições de trabalho que o servidor vem passando. Sabe, a cada mês, a cada tempo, a cada semestre, a cada ano, esse servidor está lá, sabe, fazendo de tudo para oferecer à população um serviço público de qualidade, porque as condições de trabalho estão horríveis. E eu disse isso aos secretários, sabe, o sindicato já deveria ter feito greve, já deveria ter parado em 2015, em virtude das condições horríveis de trabalho que passa a educação, passa a saúde, passa a SERP, passa praticamente todas as secretarias. Porém, vocês estão pedindo a colaboração do sindicato, e o sindicato está dando. Nós não fizemos paralisação o ano passado em virtude desses cortes. Seria um voto de confiança para ver se havia uma boa vontade por parte da prefeitura na melhoria dessas condições que vocês já reclamavam. Exatamente. Foi, não só um voto de boa vontade, Cortez, mas como foi uma colaboração com o governo. Não é? Embora a gente discuta esses números todos, esses cortes todos que eles estão falando, mas foi uma colaboração do governo. Abrir mão dos 19,61, discutir como fazer o repasse da inflação, tá certo? E de que nós seguramos o servidor público no final do ano, em virtude das condições, como eu já disse, das péssimas condições de trabalho, para que pudéssemos ter a garantia de pelo menos o repasse da inflação. Então, o sindicato fez seu esforço, o servidor fez o seu esforço, sabe? Só que não foi reconhecido na hora de fazer o repasse, porque sempre dizem a mesma coisa, não há dinheiro. Eu queria que você detalhasse um pouquinho, Salatiel, essas péssimas condições de trabalho que você se refere, pela qual o funcionalismo tem que atravessar. Nós vamos de péssimas condições operacionais e também psicológicas. O servidor hoje, uma boa quantidade, sofre por assédio moral, por pressão, tá certo? Por cobrança da chefia, por perseguição. Isso é um ponto. Vou falar alguns exemplos. Cemitério. Os nossos companheiros lá, que são auxiliar sanitário, que faz o enterro das pessoas, não têm equipamento de proteção. Eles entram fazer exumação de corpos expostos a gases venenosos, sem nenhum equipamento de proteção. Tá certo? Não tem local para trocar de roupa, para tomar um banho. A alimentação de péssima qualidade. Tem vestiário no cemitério? Não. Nem todos os cemitérios têm. Certo? Eu presenciei servidor público comendo marmitex, dividindo espaço com escorpião. Isso está lá no meu Facebook fotografado. Tá certo? Os colegas nossos que trabalham na SERP, que limpam as ruas, não é? Recebem um marmitex 8h30, 9 horas da manhã, para comer às 11. Um marmitex fria, arroz duro, entendeu? Quer dizer, e condições péssimas também de trabalho no aspecto de equipamento de proteção. Os colegas que trabalham na pintura não recebem salubridade. Trabalham diretamente com produto tóxico e não recebem salubridade e nem equipamento adequado para trabalhar. Eu estive visitando o PA da Zona Norte, não é? Era meia-noite, 1h da manhã, fui chamado lá e fui visitar. Horrível as condições, sabe? Horríveis as condições. Eu presenciei uma senhora na maca esperando um balão de oxigênio, porque lá só tinha 2 balões de oxigênio, não sei se compraram outro essa semana, mas lá tinha 2 balões de oxigênio e tinha uma terceira pessoa esperando esse balão. E é triste dizer isso para você, Cortez, e para a população. Ela estava esperando um morrer, para ela poder usar o balão de oxigênio. O sangue que é coletado, se você for hoje na unidade pré-hospitalar, o sangue que é coletado, ele não é feito o exame ali não, e nem em Sorocaba. O sangue coletado daquela pessoa que está doente, vai para uma moto, um motoboy leva até Pirapora de Bom Jesus, lá é feito o exame e ele retorna.
E isso ninguém fala, porque leva 6 horas, 7 horas para sair um exame de sangue no Serviço Público de Sorocaba. É feito por uma empresa em Bom Jesus de Pirapora. Eu estive lá e acompanhei falta de medicação básica, entendeu? Segurança. Isso tudo leva a população a estresse. Só que a população, infelizmente, não é? E nós estamos aqui para esclarecer, acha que é uma deficiência do profissional que está ali, entende? Ele não entende que é o gestor, que é o prefeito, não é? Que tem o projeto público da saúde que não está desenvolvendo de acordo, tá certo? Outro fato que eu presenciei lá no Zona Norte, não tem nutricionista. As pessoas ficam ali 3, 4, uma semana, 10 dias, aguardando vaga para internação na Santa Casa. E todos que estão ali se alimentam da mesma comida, que vem enlatada, tá? Não é feito ali, vem enlatada, não tem nutricionista. E outra coisa, quem tem que esquentar a comida do paciente é a enfermeira. Não que, nossa, qual o problema? O problema é que a enfermeira, ela tem outra atividade, e não ficar esquentando o almoço dos pacientes. Então, Cortez, é o seguinte, você pode estar com pressão alta, com diabetes, não importa o que você tenha, é a mesma alimentação para todos. Olha, quer que eu continue? Até por conta da audiência rotativa da televisão, você que sintonizou agora, você está no canal 7 da NET, esta é a nova TV Com, a televisão comunitária da cidade de Sorocaba. Eu sou o comendador Luiz Rodolfo Cortez, este é a Hora da Verdade. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, Salatiel dos Santos Hergesel. Pode ser. Ou Hergesel. Hergesel, eu ainda vou, até o final do programa, eu vou me habituar com... Agora, o Salatiel, ele está aqui conosco, dizendo, né, para você, cidadão de Sorocaba, para você, cidadã de Sorocaba, que os serviços públicos da cidade estão, em sua grande maioria, paralisados. Daqui a pouco a gente vai tentar ver mais ou menos números, como é que as coisas são. Mas o servidor, o Salatiel está dizendo aqui que ele parou para dar um grito. Parou para dar um grito porque as condições de trabalho e de salariais não estão atendendo às necessidades do servidor, por isso ele paralisou. Eu queria deixar desde já para a Prefeitura Municipal de Sorocaba, para o secretário da Saúde, porque o que nós estamos ouvindo aqui, eu particularmente estou estarrecido, eu estou assustado. E eu estou recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Servidores. Eu quero acreditar, ele goza pelo menos de uma presunção iuris tantum, de que ele não é nenhum aventureiro e nenhum brincalhão. E ele está relatando uma série de condições aqui de trabalho que não são das melhores. Ele está nos relatando aqui algumas coisas que estão me deixando assustados. Eu, na verdade, estou assustado com o que ele está dizendo que acontece nas unidades de saúde de Sorocaba. Eu estou assustado com a falta de condições. Essas fotos deixa para daqui a pouco, viu, Bruno? Daqui a pouquinho a gente chama aí, porque nós vamos falar de fechamento de unidades aí que foi, inclusive, negado e contestado aqui no dia de hoje pela administração. Então, a verdade é que nós tivemos aqui uma série de denúncias. Quer dizer, então, não é só o aspecto salarial. Foi o que pegou realmente, porque fora tudo isso, você ainda ter uma diminuição salarial, então
Você diria como é que foi a adesão da categoria? Quantos por cento do funcionalismo está em greve hoje? Cortez, a adesão foi extraordinária, foi ótima. Se você considerar, não é, que o movimento sindical do servidor público está há 20 anos paralisado, não há movimentação alguma, não é? E nós... Por que você diria que essa paralisação do... Até então a prefeitura, ela atendia as necessidades ou era a inércia do sindicato? Não, inércia do sindicato. E eu não tenho nenhum problema em dizer, porque já disse hoje na frente da prefeitura, que o presidente que me antecedeu, que saiu agora no final de 2015, ele hoje ocupa cargo de confiança da prefeitura. Então isso eu acho que diz tudo. Saiu da presidência do sindicato e foi indicado pelo prefeito à chefia de seção. Eu acho que isso já explica porque a inércia do sindicato. Então a gente herdou um sindicato inerte nesse aspecto, em que o servidor andava de cabeça baixa, porque não tinha representatividade. E nós fomos mostrando ao longo de 2015 de que, com todo respeito, de forma pacífica, nós podemos reivindicar os nossos direitos. E fomos dando ao servidor, não dando, mas retomando ao servidor, não é, a coragem que ele tem. E hoje resultou na rua. Mais de 3.500 servidores paralisaram o seu trabalho em Sorocaba. Isso não acontece desde 1993, que houve 3 dias de greve também no governo Panunzio. Desde 93 que o servidor não para fazer greve. Então não é um orgulho para o sindicato a greve, de forma alguma, sabe? A gente fica feliz e satisfeito pelo servidor ter se despertado e ter ido reivindicar o que é de seu direito. Por outro lado, não nos satisfaz, porque a gente não queria a greve. Nós queremos a reposição salarial. Infelizmente, a greve é o último recurso. Queria que você comentasse 2 situações. Eu tive a presença recentemente aqui do ex-vereador Arnaud Pereira, e o Arnaud fez uma colocação que eu achei bastante interessante, que é com relação à database do servidor municipal. Em janeiro, quer dizer, o prefeito assume e ele já entra em março agora, ele entra, o prefeito assume, então logo assume já tem essa questão. Ele levantava, inclusive, a possibilidade de que essa database fosse jogada um pouco mais adiante. Queria que você colocasse o que você pensa a respeito disso, se você entende, tal qual a ele, que se a database fosse estendida aí há alguns meses, daria um tempo maior para negociar, principalmente quando muda o governo. E segundo, hoje pela manhã, salvo grande erro, na Rádio Ipanema, o prefeito foi muito duro com o presidente do sindicato, dizendo que o senhor seguia as orientações que o seu partido, em nível nacional, fazia e estava atropelando a situação e forçando a barra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você é do Partido dos Trabalhadores? Não, nunca fui. Eu acredito que o prefeito Panunzio está vivendo uma paranoia de PT na cabeça dele. Porque eu não sou filiado ao PT. Eu sou filiado ao PCdoB. Mas uma coisa tem que ficar muito clara, Cortez. Pode pegar todas as imagens do sindicato, desde o dia 1º de janeiro, quando eu assumi o sindicato. Em todos os nossos movimentos, não há uma bandeira de partido político. Não há um discurso privilegiando este ou aquele partido político. Porque o sindicato é pluripartidário. Temos pessoas lá de vários partidos. E o servidor não pode ter um sindicato amarrado, atrelado a um partido político, como se é um vício na política brasileira. O sindicato tem autonomia. O fato de eu ser filiado a um partido político, isso não diminui a minha atuação sindicalista, porque todos que estão aí são filiados, tá certo? Então, que fique muito claro, eu sou filiado ao PCdoB, portanto, o sindicato não cumpre nenhuma agenda do PCdoB.
tá certo? Nem da CTB, que é a nossa Central de Trabalhadores, que nós somos filiados, que eu poderia levar a bandeira para a rua, não levo nem da CTB, embora tenhamos uma boa relação com a CTB. Justamente porque o servidor e a população não aguenta mais partidos políticos, tá certo? E não vai ser o sindicato servidor público que será correia de transmissão de qualquer partido, tá certo? O que foi dito hoje pelo senhor prefeito foi uma forma de tentar levar o movimento justo de greve do servidor para o campo político partidário, pois não conseguiu, porque prove que o sindicato do servidor público municipal está hoje a serviço, seja de PCdoB, seja do PT, ou qualquer coisa semelhante. Aliás, viu, Cortez, achei desagradável o que ele disse, dizendo, esse pessoal já quebrou o Brasil, agora vai quebrar Sorocaba. Espera lá, é uma greve de servidores, tá certo? Que a gente vem anunciando faz tempo as péssimas condições de trabalho. Esperávamos o reconhecimento agora no repasse da inflação. Nós não estamos fazendo uma greve, tá? Como o próprio governo dele fez, criou-se de uma crise política, uma crise econômica, em junho do ano passado, para acelerar o processo de impeachment da Dilma, não é? Sorocaba foi a primeira cidade que em junho entrou em crise no mundo, não é? E nós sabíamos, e a gente ouvia o prefeito falar na rádio 40 minutos, não sobre a política de Sorocaba, mas sobre a questão do PT. Então, diferentemente do que ele disse, não foi o servidor público municipal que quebrou o Brasil, tá certo? Porque servidor público municipal não é PCdoB, não é PT. Cada um tem a sua liberdade de expressão partidária. Tá certo. Você está ouvindo o nosso querido Salatiel, ele que é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de Sorocaba. Nós vamos fazer um pequeno breakzinho, mas você não saia daí, nem ponha, nem ouse botar a mão no seu controle remoto. Nós vamos tomar uma aguinha aqui que o Salatiel está tossindo. Mas é já que nós voltamos, viu? Não saia daí não. Em cada ponto de Sorocaba tem trabalho da Prefeitura. Tem a nova frota de ônibus 100% acessível para pessoas com deficiência. As faixas exclusivas, o monitoramento via câmera e GPS, a integração temporal, o Integra Bike e os aplicativos com informações sobre táxis, vans escolares e ônibus. Tem também o Centro de Controle Operacional de Trânsito com câmeras e central de semáforos. E tem muito mais. Prefeitura de Sorocaba. Trabalho sério, cidade melhor. Chegou a hora! Agora você pode parcelar em até 48 vezes suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Sem sair de casa, acesse fiquemdia.com e aproveite. Fique em dia com a Prefeitura e ainda ganhe 5% de desconto no IPTU 2016. O Programa de Proteção ao Emprego já está funcionando. Para preservar empregos, sindicatos e empresas de comum acordo negociam a redução temporária da jornada de trabalho e do salário. E o trabalhador, como é que fica? O trabalhador fica mais tranquilo, mantém o emprego e todos os seus direitos. E o governo federal repõe até metade da redução salarial. O Programa de Proteção ao Emprego é isso, todos juntos trabalhando para o país avançar. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Brasil, Pátria Educadora. Quantos sonhos existem em uma cidade inteira? Quanta gente do bem e quanta esperança no amor. Isso é comunidade, isso é especialidade da TV do povo do interior, que mostra aqui o seu valor. Vem participar, vem descobrir o que é bom na nova TV Com. Na nova TV Com. Muito bem, estamos de volta.
Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Esta é a Hora da Verdade, eu sou o comendador Luiz Rodolfo Cortes. Hoje, a Hora da Verdade recebe o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, que é o Salatiel dos Santos Erguésel. Aí, agora eu falei que até o final do dia eu vou acertar. Olha, tem manifestação aqui via WhatsApp. Cortez, o prefeito corta a merenda, quer fechar alguns PAs, não tem dinheiro para dar aumento ao servidor. Onde é que está o dinheiro do município? Será que os políticos se esqueceram que esse é ano de eleição? Tem outra aqui que diz o seguinte: fechou a oficina do saber na Zona Norte, fim de mundo. Então eu percebo nas interações aqui uma reprovação, pelo menos aparentemente aqui na conduta do prefeito municipal. Bom, nós estamos dizendo aqui que o servidor está pedindo um aumento, não está dando. Como é que é administrar uma situação de greve? Porque, veja, nós vamos falar aqui em paralisação de serviço público. Serviço público inclui PA, inclui UPA, unidade de emergência, vamos trabalhar com a saúde das pessoas, que está tão debilitado, já está tão complicado, e aí a gente vai fazer uma greve, vai atender menos pessoas. Quando a gente fala em serviço público, a gente fala em educação, que a gente entende que deveria ser prioridade, mas eu vou fazer uma aposta aqui com vocês aqui. Eu atravesso a Praça Coronel Fernando Prestes pelado o dia que alguém apontar uma cidade nesse país aqui onde a educação é prioridade. Pelado eu atravesso. Aí eu fico pensando aqui, nós vamos ter paralisação, creche. Como é que é administrar uma situação dessa? O servidor chega numa situação de paralisar. Quando você paralisa, você acaba penalizando a própria população, que é o alvo, que é o cliente do serviço público. E eu queria que você me dissesse qual é o salário médio de um servidor municipal para a gente entender essa briga. Okay. Existe uma cultura de que servidor público ganha muito e trabalha pouco. Isso não é verdade. Existem alguns casos, sim, mas não é verdade. Sorocaba tem hoje 3.000 servidores, 3.000 servidores, não é pouca gente, que leva para sua casa R$ 958 líquidos por mês. Salário bruto, 1.200 e alguma coisa. Leva para casa 3.000 servidores públicos municipais. Levam R$ 958 líquidos para sustentar a sua casa, a sua família. Ou seja, vamos falar aqui na conta do português, R$100.000 a mais do que um salário mínimo. Exatamente, exatamente. É isso, 3.000 servidores. E aí eu não vou nem repor a inflação desses caras que ganham R$900.000. Nem vai repor a inflação. Nem vai repor, o que daria, se repusesse a inflação, daria o quê? R$100 e poucos. O que também seria pouco em virtude que a inflação é muito maior do que 10%. Sabe? Mas nem isto vai se fazer por esse servidor. Então, como é que você pode dizer que esse governo privilegia o servidor, como ele costuma dizer? Não é uma verdade. Cortez, dinheiro existe. Dinheiro tem. Ele diz que o 1% de aumento representa 8 milhões na folha. Tá, mas Sorocaba nós temos um dos maiores PIBs do Brasil e temos uma arrecadação de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ele está falando de 8 milhões. Eu estou falando de 2 bilhões e 700 milhões. Aí o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças, disse que houve queda da arrecadação. E que a previsão para esse ano é de 1 bilhão e 900 milhões. Ok? 900 milhões é gasto com a folha de pagamento do servidor público. Sobrou 1 bilhão. 1 bilhão. Onde está esse dinheiro? Porque a gente não vê nada na cidade. Não vê melhoria alguma na cidade. Onde está esse 1 bilhão
em pleno ano de crise. Desse 1 bilhão, desse 1 bilhão, não dá para tirar 8 milhões, 16 milhões para repor a inflação do servidor? Então é questão de prioridade. Eu tenho um dinheiro, o que eu priorizo? É assim que a gente faz em casa. É assim que a dona de casa faz. Não é? Usa o dinheiro com o que é prioridade. O serviço público é essencial, não tenha dúvida disso. Só que o serviço público em si, ele não funciona se não tiver um operador, se não tiver um servidor, se não tiver um profissional. Então não adianta, que não é o caso de Sorocaba, não adianta você equipar postos de saúde, escolas. Repito, não é o caso de Sorocaba, porque está tudo quebrando, caindo nos pedaços. Mas não adianta você investir em equipamento se você não investir em pessoas. Então, a pessoa, servidor público, é essencial para a população. E como é que nós vamos administrar isso agora? Da pessoa chegar num PA e dizer, olha, só estou atendendo se a pessoa estiver morrendo mesmo. Não, é o seguinte, o sindicato, e eu fico muito tranquilo para dizer isso, nós estamos caminhando muito acertadamente na nossa greve, e é isso que está incomodando o governo. Desde o seu início, estamos seguindo todo o protocolo exigido por lei. Entre eles, além de anunciar a greve com mais de 72 horas, nós protocolamos um pedido de reunião com a prefeitura para decidir, para que eles nos dissessem, olha, Salatiel, vamos pôr tantos por cento aqui, tantos por cento ali, e nós íamos cumprir. Por fim, fomos recebidos pelos mesmos secretários que falaram o seguinte, para nós todo o serviço é essencial, então nós não vamos estipular um mínimo de servidores para entrar em greve, ou para trabalhar. Ok, o que o sindicato fez? Com base em outros movimentos, em outros sindicatos, nós estipulamos, não é, o mínimo de 30% tinha que estar funcionando nas unidades todas para garantir o atendimento essencial para a população. E isso aconteceu hoje. Talvez com uma exceção apenas, mas nenhuma UBS funcionou com menos de 30% do seu efetivo. O próprio servidor se cotizou naquela unidade e disse, aqui nós vamos fazer isso. Ontem à noite, o governo entrou com uma liminar pedindo à juíza para que não houvesse greve. Ou seja, na liminar está o seguinte, que a grande maioria dos serviços públicos que tivesse a garantia de 100% de gente trabalhando. E alguns poucos setores, 90% de pessoas trabalhando. Ou seja, a prefeitura pediu à juíza que autorizasse apenas 10% de greve em alguns poucos setores. E para nossa satisfação e alegria, como reconhecimento que estamos caminhando corretamente, a juíza negou esse tipo de liminar ao prefeito e fez com que se cumprisse 50% para a Guarda Municipal, 50% para o sistema de saúde, não é? E também para a educação. Tá certo? Eu recebi isso, era às 10h41 da manhã, não temos nenhum problema de não cumprir a liminar, vamos cumprir, tá certo? Só que a própria juíza reconheceu como legal a nossa greve, como direito de greve. Tanto é que ela discordou com o índice da prefeitura. Então foi uma vitória muito grande para nós no dia de hoje, não é? A certeza que estamos no caminho certo. Agora o que nós fizemos hoje? Fizemos um recurso. Amanhã o nosso departamento jurídico deve ir até São Paulo para despachar com algum desembargador, porque nós estamos, a saúde e a segurança, a gente entende que é essencial. Inclusive, na nossa lista, tinha cemitério e o SAI, que não foi colocado pela juíza, e nem pela prefeitura. E nós falamos, não, abastecimento de água e esgoto tem que ter o mínimo de gente trabalhando, e o cemitério também tem que ter o mínimo de gente trabalhando. Ou seja, o servidor está fazendo uma greve responsável. Extremamente responsável. Extremamente responsável. Agora, qual é o nosso recurso da nossa liminar? A questão da educação. Né? Até o prefeito de manhã também disse, até debochou do meu cargo, sou orientador pedagógico, e ele disse, como é que um orientador pedagógico diz que educação não é essencial?
É claro que foi mau uso da palavra dele. Eu sou orientador pedagógico, eu sou mestre em educação pela Unicamp, não é? Sou um pesquisador da educação e sei perfeitamente que a educação é essencial em qualquer lugar do mundo. Aliás, todo mundo sabe que a educação é essencial. Mas não é prioridade em lugar nenhum nesse país. Aí é que está, tá certo? Educação é essencial. Quando eu disse que nós vamos rever o número de escolas, porque não é essencial, dentro do critério greve, e não como um instrumento de formação da população de uma nação, conforme o prefeito hoje, não é, desvirtuou as minhas palavras. Mas tudo bem. Então, Cortez, é isso. Nós estamos com um movimento muito forte, esse movimento vai crescer. Amanhã vamos visitar unidades que estarão funcionando, mesmo estando em ponto facultativo. Vamos fazer visita, vamos fazer panfletagem à comunidade, não é? E vamos aumentar ainda mais para segunda-feira esse número de paralisação. Sobre a população, ela vem sendo preparada para isso. O ano passado, o sindicato lançou uma campanha chamada População e Servidores Juntos por um Serviço Público de Melhor Qualidade. Fizemos esse trabalho de conscientização com a população. Os colegas que estão lá nas escolas, nas UBSs, em contato com a população, há 10 dias receberam material, uma carta à população, explicando o porquê nós temos que parar. Entende? O que nós temos hoje, com raríssimas exceções, é uma população a favor do servidor. Uma população que está junto, que está sendo penalizada, é bem verdade, que não tem a creche para deixar criança, mas é uma população que está entendendo o problema do auxiliar de enfermagem, que está entendendo o problema do professor, do auxiliar de educação, que está entendendo o problema de todos os servidores que estão vivendo essa situação. O Jornal Cruzeiro do Sul anunciou, há alguns dias atrás, a intenção da Prefeitura Municipal do fechamento da unidade de pronto atendimento do Brigadeiro Tobias, a unidade básica de saúde lá do Brigadeiro Tobias, o PA do Éden e do São Guilherme. Hoje, pela manhã, nós vimos aí o prefeito dizendo que não existe nada de verdade em relação a isso. Eu conheço o trabalho do jornalista do Cruzeiro do Sul que deu essa matéria. Acho que ele tirou isso do nada. Eu acho que ele ouviu isso de alguém e acabou. Vocês tinham alguma notícia sobre essa possibilidade de fechamento de alguma unidade de saúde? O sindicato foi comunicado em relação a isso? Tá. O sindicato não foi comunicado oficialmente, não é? Mas nós sabemos que isso saiu do governo, sim. Até porque um chefe dos enfermeiros esteve no PA do São Guilherme com uma ficha para que os servidores da saúde daquela UBS preenchesse e dissesse para onde queriam ir, porque aquela UBS do São Guilherme seria fechada em abril. Os funcionários, eu tenho aqui no meu WhatsApp o modelo da ficha, onde o servidor está indicando para qual outra UBS ele quer ir. Então não há equívoco algum. O fato, Cortez, é que se falou no passado que era boato terceirizar o PH da Zona Leste. Era boato. Amanheceu o dia, estava terceirizado. É boato que ia terceirizar a UPA do Éden. Amanheceu o dia, estava terceirizado. E nós, infelizmente, na nossa avaliação, esse descaso com a saúde de Sorocaba nada mais é do que um projeto político para que a população veja e ache que na terceirização é a saída para uma saúde de melhor condições para ser oferecidas, o que não é real. Se visitar hoje o Zona Leste, que é terceirizado, as condições de atendimento continuam péssimas. A terceirização não é a solução. O PA não, é o UBS, né? Do São Guilherme, ia sim ser fechado. Ele recuou, porque há uma manifestação hoje marcada para a noite de hoje, não é? E o sindicato já também estava se programando para a semana que vem
se manifestar lá no bairro em favor dos moradores contra o fechamento desse UBS. Mas é real, é notícia verdadeira. A ficha de remoção já estava correndo dentro do setor. Bom, eu vou mais uma vez deixar claro aqui que esta é uma emissora comunitária e que conhece muito bem o caráter comunitário, que é a essência da sua própria existência. Então, o espaço da Prefeitura Municipal está garantido. Eu gostaria de receber aqui um secretário municipal para falar a versão da municipalidade acerca disso que foi dito. Aliás, eu gostaria muito de receber aqui o secretário de Saúde para a gente discutir algumas questões da saúde, né? E para discutir justamente essa questão que o Salatiel levantou. Se são 3 bilhões o orçamento, gasta com funcionalismo público, cadê o resto? E é importante dizer, porque a população vai dizer assim, nossa, 900 milhões com funcionalismo público. Funcionalismo público, nós somos em 10 mil servidores da ativa, tá certo? Já expliquei que a sua grande maioria ganha salário base, tá? Se é 900 milhões, porque nós somos em 10 mil servidores, tá? A cidade tem 600 mil habitantes. E 900 milhões, Cortez, representa hoje 43% do orçamento do município. O que isso significa? Existe uma lei de responsabilidade fiscal que foi promulgada no ano 2000, que permite os municípios gastarem até 60% do seu orçamento com folha de pagamento. A partir de 60% tem que haver demissão e cortes. 54% da arrecadação do município líquida, 54% é o limite providencial. Ou seja, não chegue nos 60%, fique nos 54%, para você ter 6% aí de manobra e tudo mais. Sabe quanto Sorocaba gasta hoje? 43%. Olha, eu sou partidário, eu até quero colocar, eu sou um jornalista opinativo. Sim. E eu coloco 2 passos, mas eu jamais vou me furtar de dar a minha opinião. E o que eu quero colocar aqui é o seguinte, quando você for computar gasto na saúde, tem que estar computado nesse gasto o funcionalismo da saúde. Não tenha dúvida. Que você não, o primeiro gasto que você tem que ter na saúde é com um profissional para fazer o atendimento. Claro. E quanto melhor forem esses profissionais e melhor remunerados. Olha, tem uma servidora aqui, eu não vou falar nome porque eu acho que a gente tem que estar. Mas ela está dizendo aqui o seguinte, tem um boato correndo na prefeitura que teve um aumento aí próximo a 30% para os cargos comissionados, né? Ela quer saber se isso procede. Tá. Assim, Sorocaba tem hoje 172 cargos comissionados de pessoas que não prestaram concurso público. Tá? A gente costuma dizer, no linguajar popular, entraram pela porta dos fundos, ou seja, sem concurso. O que ocorreu, não houve nenhum reajuste de comissionado neste ano. O que ocorreu foi o seguinte, no final do ano passado, visando melhorar o salário dos comissionados, o prefeito alterou o nome, a nomenclatura das funções, tá certo? E com isso, ao mudar a nomenclatura das funções, ele alterou também o salário, o que corresponde nesses 32% de reajuste que a servidora está dizendo, e que ela está certa. Não é reajuste no cargo que ele estava, alterou o cargo, mas levou consigo 32% de reajuste. E hoje, Cortez, os comissionados gastam 15 milhões de reais da folha de pagamento do servidor público. 15 milhões. Tem muito comissionado na prefeitura. Ele fez um desafio que das cidades do Porto de Sorocaba é dos menores. Cortez, eu acho que existe um erro de matemática. Se Sorocaba é uma cidade que tem a menor quantidade de comissionados, por outro lado, é uma cidade que tem a maior folha de pagamento destinada a comissionados.
Então, se é que Sorocaba tem o menor número de comissionados, esses estão ganhando muito bem. 10, 12, 15 mil reais, que nós sabemos que são esses salários. Aí é brincadeira. Você tem 3.500 servidores públicos ganhando... Concursados. Ganhando menos de R$1.000. E aí você ter... Aí é complicado. Aí, tá certo. Aí é para mandar tijolado. Tem outra servidora aqui, está pedindo o seguinte. Pede ao Salatiel para desmentir a fala do prefeito quanto aos 5% dos professores PEB 1 em janeiro. Esse reajuste foi conseguido depois de muita luta pela equiparação com os PEB 2. Ah, sim. É o seguinte, em Sorocaba havia uma disparidade entre PEB 1 e PEB 2, de hora-aula. Tá? E no entendimento do sindicato e da categoria, é que os dois, seja o PEB 1 ou o PEB 2, precisam da sua graduação, da sua certificação de grau superior. Portanto, não faz sentido uma professora alfabetizadora ganhar menos do que uma professora de ciências, matemática e biologia. Até porque as duas têm faculdade. E as duas têm as suas competências. Então foi uma luta construída lá ainda no governo Vitor Lippe, tá certo? Em que foi feito a equiparação salarial, não é? E foi concedido, em média, 5% ao ano. Mas não é de reajuste, é uma equiparação conquistada pela categoria, tá certo? No governo Vitor Lippe ainda. Isso não entra na conta. Tá? Olha, mais um telespectador interagindo aqui, boa noite, parabéns pelas informações, está dando show. Bom, mas televisão é isso, né? A gente está batendo um papo aqui, bacana, interessante, informativo, mas o horário do programa já acabou que se estendeu. E eu acho bastante interessante que quando a gente não vê passar, é porque realmente foi bacana. É legal ver as pessoas interagindo com o programa. Eu queria agradecer demais, Salatiel, a sua presença aqui. Eu acho que foi de extremada importância esse seu esclarecimento, né? Eu acho que foi de extremada importância a sua fala para a população poder entender realmente como é que as coisas acontecem. Eu queria agradecer demais, muito obrigado. E queria dizer o seguinte, a nova TV Com,